Bom dia. Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Dando aqui preferência à ordem de chegada na sessão do processo 21, da relatoria da desembargadora Berenice. É um agravo de instrumento, que é agravante Davi Fonseca Vila e outros, e Ana Cláudia Dantas Fonseca. Está em mesa, Excelência? Aqui está escrito doutor Maurício Carrilho. Vossa Excelência vai fazer a sustentação? Já fez. Ah, já fez? Então não tem aqui a anotação. Vossa Excelência com a palavra. Sim. A doutora Berenice. Vossa Excelência está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. É um que ficou suspenso, né? Isso. Que a doutora Adriana fez A sustentação. e eu percebi que não existia essas anotações no meu voto. E realmente a gente modificou. Reconheci de ofício a intempestividade do agravo de instrumento, porque ele acontece muito do juiz decidir, negar, e mais adiante o advogado entra com outra petição fazendo o mesmo pedido, quase que força o juiz a se manifestar novamente. Mas neste caso ele disse que já tinha sido decidido em evento tal. Então, por isso eu reconheço que o agravo de instrumento está tempestivo e não conheço, nos termos do artigo 932, inciso 3 do CPC. Então, revogo a decisão liminar proferida no ID tal, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursável, prejudicado o agravo interno. É como voto, Excelência. Só dar uma olhadinha aqui no sistema, ver como é que está. Não há destaque nem há divergência. Proclamada a unanimidade dos termos do voto da relatora. Próximo aqui pela ordem é o 33 da pauta. Da relatoria do Dr. Roberto Guedes, distribuidora Bom Ovo Limitada e Itaú Corretora de Seguros S.A. Está em mesa, doutor Roberto Guedes? Está escrito doutor Arthur Paiva Monteiro. Vossa Excelência fala por... Apelado. Bom dia. Dr. Roberto Guedes está encaminhando o voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. Isso. Deixa eu olhar se tem alguma... Recurso conhecido não provido. Sentença mantida. Não há divergência nem há destaque. Então agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Então, agradecemos a Vossa Excelência também. Está proclamado o termo do voto do relator. Está escrito também Dr. Bruno Saldanha, mas ele foi para outra Câmara. E Dr. Tássios é um julgamento estendido, tem que aguardar um pouquinho a convocação dos outros colegas. Comunicar que os processos da relatoria do Dr. Cícero não vão ser julgados, Sua Excelência ainda encontra-se de férias. O 11 e o 12 é de estendido do julgamento. Chamo o 13 da pauta. Processo da relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo. Agravante FMDS menor e agravado NJRDS. Segredo de Justiça. Desembargadora Lourdes. É o número 13, né? O 13. Eu vou precisar retirar ele de pauta, Excelência,
porque existem outras ações que foram descobertas. E lá no gabinete nós percebemos que são Tem conexas, ok. outros agravos. Então, Da em virtude... outra parte, precisamos proferir um voto conjunto. Então, a relatora está requerendo a retirada de pauta em virtude de outros processos que tramitam no gabinete que podem... 13. 13. Tirar a conexão. Chamo 14 da pauta, uma apelação civil, número 0800348983-2020, apelante Banco Itaú, BMG Consignado S.A. e apelado Francisco Luceni Dantas. Advogados aqui José Almeida Rocha Mendes Júnior, Marlon Gonçalves Sanches, Francisco Nadson Salles Dias. Tem algum presente? Na mesa, na sala virtual? Então julgado, a relatora está encaminhando o voto e o provimento parcial do recurso. Exato. Está proclamada a unanimidade no termo do voto da relatora. Então, 17 da pauta. Apelação civil 082 46 60 88 2024, apelante Lúcia de Fátima Felipe, advogada Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho, apelada Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. Advogada é a Procuradoria-Geral do Estado, relatora Bárbara Lourdes Azevedo, está em mesa. Em mesa, excelência. Algum advogado presente? Está proclamado no termo do voto da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Chamo 19, agravo do instrumento da relatoria da desembargadora Berenice, agravante Maria Cecília. Mas isso aqui é de Dr. Bruno, ele está em outra Câmara, vamos aguardar ele voltar. Chamei, agora chamou 21. Grau de instrumento. Ah, foi da preferência. Ok. Tá certo. O 23. Chamo apelação civil 080 0632 83 2022. Apelante Aguiar Combustível Limitada, Felipe Eduardo Cardoso de Aguiar e Jussier Lopes Pinto de Aguiar, advogada Fernanda Costa Fonseca Serrano da Rocha, Maria do Socorro Dantas de Araújo Luna e Bárbara Toscano de Souza. Apelado do Banco do Nordeste. Senhor presidente. Bom dia, excelência. Eu tinha pedido vista dos autos, mas analisei o processo e eu acompanhei o voto da relatora, então não vai ter extensão de quórum. Ok. É isso, Felipe? 3. Isso. Bom dia. Então fica suspensa a sustentação. Já houve a sustentação a semana passada? Já houve a sustentação. Não vai, doutora, não vai haver mais extensão de quórum, porque o doutor Roberto Guedes, que tinha divergido da relatora, após uma nova reflexão sobre o processo, está acompanhando o voto de Sua Excelência. Certo, tá ok. Obrigada. Nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui no como é que está a votação. Não há destaque, nem há divergência. Agora está a unanimidade acompanhando o voto da relatora. Mantendo a sentença. Mantendo a sentença, né? Então não há divergência. Está proclamado o termo do voto da relatora. O 24, apelação civil 081
1328, 25 de 2022, apelante e apelado o Banco Bradesco S.A., advogados José Maurício de Araújo Medeiros, Haroldo Adriano Guzmão de Macedo, Camila do Vale Gimene, e apelante e apelado Haroldo, só um minutinho, Haroldo Adriano Guzmão de Macedo. Relatora, desembargadora Berenice. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, excelência. Tem algum advogado presente na sala virtual? Não tem. A relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento parcial provimento. Não há divergência. Está proclamado o termo do voto da relatora. Chamo o 26 da pauta. Apelação civil 082, 82, 46, 41, 2021. Apelante Manuel Genésio, advogada Vivian Gabriela Barroso da Silva, apelado Banco do Brasil, S.A. Advogado Eduardo Jason Avalone Nogueira. Relatora, desembargadora Berenice. Está em mesa? Está em mesa, excelência. Tem algum advogado presente na sala virtual? Sim, excelência. Vossa Excelência fala pela parte... Pelo apelante, Manuel. Pela apelante. Só um minutinho. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra, doutora Vivi. Excelentíssimos senhores desembargadores, presentes nessa segunda Câmara Cível, a quem cumprimento na figura da relatora, desembargadora Berenice Capuchu, eminente relatora deste feito, e em nome de quem saúdo todos os serventuários, todos os advogados que aqui estão presentes. Nesta tribuna eu falo em nome do apelante, senhor Manuel Genésio, buscando a reforma da respeitável sentença de primeiro grau. E nesse sentido, a presente apelação, eminentes julgadores, ela busca a tutela jurisdicional para um caso que não é tão incomum que aconteça. O caso emblemático de um consumidor hipervulnerável, Manuel Genésio, em 2021, que foi quando se iniciou esse processo. Em 2021, ele contava com 84 anos. E demonstraremos ao longo dessa sustentação oral, que eu pretendo não usá-la o tempo por completo, que a conduta do banco, nesse caso o Banco do Brasil, ao impor um refinanciamento unilateral e principalmente reter integralmente a verba de aposentadoria e também o imposto de renda que ele havia recebido. Aqui vou traçar também um perfil especificamente do apelante. Como é que é este perfil? Um idoso, 84 anos, que conta com mal de Parkinson. Então, ele não tem mais muitas condições, ele tem diversas comorbidades, o que torna ainda mais dependente desses valores dos seus proventos em razão de saúde, em questões de medicamentos, até mesmo de cuidados especiais. Então, a personificação do consumidor que a lei busca é a proteção desse consumidor hipervulnerável. E nesse sentido, antes mesmo de entrar no mérito desse processo, dessa apelação, constata-se que os bancos hoje, eles tendem a cada vez mais substituir a justiça. Para que eu possa penhorar o valor de uma conta bancária, qual é o procedimento correto a se fazer? Se alguém está me devendo, se é para pagamento de uma dívida, eu entro com uma ação judicial de cobrança. Não, mas os bancos, eles substituem a prestação jurisdicional. Eles não precisam de um juiz para penhorar. Nesse caso do Banco do Brasil, eles penhoraram retenção integral do salário de Manuel Genésio por 3 meses. Então, eles não precisavam de uma atuação jurisdicional para penhorar, porque eles podem
fazer diretamente na conta corrente, né? Já que eles possuem ali o controle do saldo do correntista. Então, se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, porque a instituição privada é autorizada a fazê-lo. Então, nesse caso, o apelante, por dificuldades de saúde que já foram narradas, não vou me alongar nesse ponto, em 1º de junho de 2021, sem qualquer aviso prévio ou anuência, o apelado apropriou-se da totalidade dos proventos de aposentadoria do senhor Manuel e da sua restituição de imposto de renda, o que gerou na conta de Manuel o valor zero. R$ 0 ficou para que Manuel Genésio pudesse arcar com suas contas diárias. Então, ajuizamos essa ação, pedimos aí, de fato, aquilo que qualquer pessoa na posição de advogado pediria, na posição de defensor pediria, e veio em 2021 a decisão liminar, acertadamente pelo juiz, para que o banco restituísse esse valor do salário à conta de Manuel, que foi feito. Em 2021, o juiz, de forma acertada, aquele juiz que conhece a causa, que esteve acompanhando a instrução do processo, determinou em liminar a restituição desses valores. Surpreendentemente, no ano de 2024, adveio uma sentença de outro juiz determinando a improcedência do pleito e que Manuel Genésio, após mais de 3 anos, tivesse que devolver o seu salário ao banco. É cristalino, então, nesse caso, a gente tem diversos precedentes do STJ, como esse que eu mencionei. Não cabe ao banco penhorar, cabe à justiça autorizar que ele o faça, determinar. Nós sabemos que estamos em período de grandes problemas políticos em relação a bancos e inclusive, muitas vezes, o Poder Judiciário determina que o banco tem que cumprir e tem decisões que o próprio banco, em sua autotutela ilegítima, penhora. Então, além da apropriação ilegal da renda, foi narrado que o banco impôs uma renegociação que ignorou totalmente essa amortização substancial. Então, existem diversas jurisprudências, dano moral em re ipsa, questão de dano moral presumido. Então, já me encaminhando para a conclusão, até porque a eminente desembargadora já relatou muito bem esse processo, a situação posta em julgamento não é uma mera discussão contratual. É um embate de um poderio econômico de uma instituição financeira. E, de um outro lado, muitas decisões que esquecem dessa hipervulnerabilidade do consumidor frente a uma instituição financeira. De um lado, um idoso, um cidadão que tem o interesse de pagar suas contas. Então, por todo exposto, por se tratar de verba alimentar, e é irrefutável que é uma verba alimentar, que ele passou meses sem esse valor e depois foi restituído por um juiz que acertou na liminar e na sentença que veio depois de muitos anos, improcedente, a nossa surpresa e a nossa revelia, determinando que Manuel Genésio devolvesse um valor lá de 2021 que já não estava mais em sua posse. Então, por todo exposto, o apelante requer que seja conhecido provido o recurso nos termos da apelação. Agradeço o espaço e um bom dia de trabalho para todos. Uma palavra à relatora.
Na realidade, esse senhor, ele tinha muitos empréstimos e sobre o assunto deste processo, ele fez uma repactuação junto ao banco, de livre e espontânea vontade. O que a parte está se insurgindo é que houve fraude ao contratar. Não houve. A comprovação é que realmente houve essa contratação para fazer a repactuação da dívida. E outra coisa também que eu queria deixar claro é que esses empréstimos, essa repactuação, ela não é consignada. Ele é pago extra salário. Então, a dívida que esse senhor tem junto ao banco, ela se deu também porque passou algum tempo sem pagar em razão da liminar. Mas em razão da liminar, quando retorna, também tem que haver a cobrança desses valores, porque não foi em sentença final transitada em julgado. E por isso eu conheço o INEC provimento ao apelo, majoro os honorários advocatícios para 12%, porque nesse caso, a parte também, vendo a impossibilidade de pagar, podia tentar uma nova compactuação, mas não essa ação alegando que houve fraude no contrato ou nos contratos, o que não ficou provado. Foi uma alegação genérica de coação ou imposição unilateral pela instituição financeira, desacompanhada de qualquer elemento probatório. Então, eu voto na forma que eu já falei. Nego o provimento ao apelo, conforme o artigo 85, parágrafo 2º do CPC, e majoro em 12% os honorários. É como eu voto, senhor presidente. É que pelo sistema não há divergência. Então está proclamado o termo do voto da relatora. Chamo 28, agravo de instrumento 080 41 77 68 2025, agravante o município de Afonso Bezerra, advogado Daniel Rousseau Lacerda de França e Dona Alisson dos Santos Moraes, agravada Júlia Maria da Silva, advogado Flávio André Alves Brito. Tem algum advogado presente? Não tem. Doutor Roberto Guedes está encaminhando o voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Não há divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. Chamar o 31 aqui pela ordem de preferência. É um processo, é uma apelação cível de número 0001-574-63 de 1999, processo já antigo, entre partes Autônibus Santa Maria Transporte e Turismo Limitada e outros, e a empresa gestora de ativos do Rio Grande do Norte, a Engerne. Está em mesa, doutor Roberto Guedes? Vossa Excelência fala pela Autônibus Santa Maria, Excelência. O relator está encaminhando o voto pela nulidade da sentença, é isso, doutor Guedes? Pois não, Excelência, dispensar a sustentação. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Não há divergência, está unanimidade. Isso. Pois não, Excelência, eu agradeço, bom trabalho. Excelência também. Agradecemos a compreensão. É de 99.
Chamou o processo 30, agravo de instrumento número 080 9702 31 2025, agravante CCCM, é menor, advogada doutora Maria Isabel Costa Fernandes Rego, agravada ONLDS, advogada Priscila Maria Maciel Delgado Borinato e Tiago Renato Smith de Souza. Relator, doutor Roberto Guedes. Está em mesa, excelência? Tem algum advogado presente na sala virtual? Sim, desembargador Isabel Fernandes. Isabel. A excelência fala pela parte agravante, é isso? Exatamente, falo pela parte agravante, pelas menores representadas pela genitora. A excelência expõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra, doutora Isabel. Bom dia a todos. Saúdo os nobres desembargadores presentes, em nome do presidente, desembargador João, representante do Ministério Público, colegas que se encontram presentes, serventuários e jurisdicionados. Trata-se de um agravo de instrumento contra a decisão que foi proferida em uma ação de reconhecimento de união estável acumulado com partilha de bens, alimentos, guarda, regulamentação de convivência e ainda desconsideração da personalidade jurídica de um acervo de empresas que se encontram na administração exclusiva do agravado. A decisão agravada, para nossa admiração, imputou à agravante uma obrigação, e entendemos essa obrigação para além de desproporcional, violadora de toda a lógica que guia a Lei Maria da Penha e, sobretudo, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito de moradia e do melhor interesse das infantes. Nobres desembargadores, pasme, a decisão agravada imputa à agravante a obrigação do pagamento integral das taxas condominiais, multas, IPTU e PVA de veículo pertencente a terceiro que compõe o acervo comum, mas está em nome de um terceiro, sem que essas despesas estejam computadas no cálculo da pensão que foi estipulada de caráter compensatório. Como falei inicialmente, nós estamos tratando de uma ação onde já pede no início dela, onde já menciona no início dela a desconsideração da personalidade jurídica de um acervo de empresas, porque estas ficaram e estão na administração exclusiva do agravado, que é quem detém toda a renda do acervo comum. E aí o agravado vai e peticiona no juízo de piso e pede que sejam imputadas todas essas obrigações a agravante, sem que exista no rol da discriminação das despesas para a qual serviu de guia, a fixação dos alimentos compensatórios, sem que estejam computadas tais despesas. E o pior, se a decisão não bastasse imputar essas obrigações indevidas e desproporcionais à agravante, ainda diz que, caso não seja pago, será retirado dela, bem como das infantes, o direito de moradia do imóvel onde ela reside, inclusive com guarda unilateral das duas filhas menores, pequeninas ainda, uma criança que quando do rompimento era uma criança de braço, né? Hoje ela deve ter 2 anos, 3 anos de idade, e a outra filha com 9 anos. A decisão de piso determina que, caso a genitora não pague essas despesas, será retirado o direito de moradia dela e dessas crianças. E, repito, encontra-se em guarda unilateral, em decorrência da recusa, inclusive está sendo exercido o regime de convivência, nobres desembargadores, sob a vigilância do Poder Judiciário nas visitas ao fórum, em razão da recusa das crianças, já laudado, já em estudo social comprovado nos autos, pela recusa dessas menores de encontrar o genitor, o agressor da sua mãe, o agressor da sua genitora. Pois bem,
Hoje, a agravante encontra-se em benefício das medidas protetivas, encontra-se nesse lar, e vem essa decisão e determina que ou ela paga essas despesas ou será retirado dela o direito de moradia juntamente com suas filhas menores. E por tal razão, esse foi o objeto do agravo. Nós pedimos pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação dela arcar com as taxas condominiais, multas e tributos incidentes sobre o imóvel comum, já que é o agravado que se encontra na administração de todo o acervo patrimonial rentável, excluir a imposição do pagamento do IPVA do veículo que pertence está em nome de terceiro de direito, embora de fato pertença ao acervo comum, que serve de transporte a essas filhas, e garantir a permanência da agravante de suas filhas sem qualquer risco de desocupação compulsória, por serem medidas que, inclusive, já está sedimentado no entendimento do STJ no RESP 1966556 de São Paulo e o RESP 1699013 do Distrito Federal. É assim que pedimos o provimento do presente agravante. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, ao contrário do que alega a agravante, o ordenamento jurídico impõe aos condôminos, ainda que informalmente partícipes do condomínio de bens comuns, o dever de concorrer proporcionalmente para as despesas de conservação e manutenção do patrimônio partilhável, nos termos do artigo 1315 do Código Civil. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que aquele que exerce com exclusividade a posse direta de bens indiviso deve arcar com as obrigações ordinárias decorrentes desse uso, tais como as taxas condominiais e eventuais encargos associados à fruição do imóvel. Da mesma forma, quanto aos tributos, a solução de rateio proporcional entre as partes revela-se adequada à medida que tais exações decorrem da titularidade compartilhada e da fruição do bem comum, independentemente de haver ou não formalização da partilha. Por sua vez, quanto ao IPVA do veículo Fiat Mobi Like, placas RQ, COE 50/N, não se mostra razoável a imposição de seu pagamento a agravante, considerando tratar-se de bem registrado em nome de pessoa jurídica diversa, o que afasta a sua obrigação legal quanto a esse encargo. Assim, os fundamentos que embasaram a decisão agravada ao determinar o pagamento integral das taxas do condomínio e eventuais multas e o rateio dos tributos entre as partes estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e boa-fé objetiva, não se verificando ilegalidade ou manifesta abusividade a justificar a concessão da medida liminar para suspender seus efeitos. Por todo o exposto, senhor presidente, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É assim como voto. Excelência, por uma questão de ordem, eu posso fazer um esclarecimento? Pois não, excelência. Nobre desembargador, o fundamento do seu voto é dizendo que a minha cliente faz uso exclusivo do imóvel. Eu pediria que a atenção do nobre julgador que a taxa condominial que está sendo cobrada não é do imóvel que ela reside, é de um imóvel localizado em Tibau, porque, volto a dizer, o agravado encontra-se na posse de todo um acervo, inclusive de quase um condomínio todo. Então, ele está cobrando essas taxas, inclusive judicialmente. Ele entra com ação, enquanto síndico desse condomínio, ele entra com a ação de cobrança das taxas condominiais, e aí acha pouco, ainda peticiona no processo de família, pedindo a obrigatoriedade dela pagar. Então, nobre julgador, para que não aconteça nenhum equívoco, não seja induzido o senhor a erro, a taxa que está sendo cobrada não é do imóvel que ela está na posse. Mas é essa que o magistrado do primeiro grau determinou, é assim que eu estou encaminhando o voto. Se o senhor puder, então, ponderar nesse sentido, eu já fico bastante satisfeita. Não. Mas, eu repito, não é essa taxa que está sendo cobrada. Então, eu encaminho o voto no sentido de manter a decisão agravada. Vossa Excelência está
somente entendendo que a gravada não deve arcar com o ônus do pagamento do IPVA de um veículo que é em nome de terceiro. Exatamente. É isso? É isso. E nos autos, o juiz de primeiro grau faz menção a que esse pagamento do condomínio é do imóvel que ela mora. Ele diz o seguinte: o agravo de instrumento, depois quanto à decisão que determinou o agravante, o pagamento integral das taxas condominais, referente ao imóvel que ocupa, bem como 50% do IPTU, certo? E do IPVA. No caso, eu retirei a questão do IPVA, porque o carro no nome de terceiro. Sim. Mas os 50% do IPTU onde ela mora tem que ser pago. Foi assim a decisão do primeiro grau. Aqui pelo sistema não há divergência. Então, está proclamado o termo do voto do relator com esse esclarecimento, Sua Excelência. O 31 já foi, 32 também. O 34, o processo que eu pedi vista não está em mesa, doutor Diogo, nem o 35, eu vou deixar para a próxima sessão. E o 36, que é a mesma matéria, doutor Roberto Guedes, não está em mesa, está aguardando o voto vista para ver. Ok. Chamo o 37 da pauta. É uma apelação cível 082-28-30-97-2023, apelante a Apivida Assistência Médica Limitada, advogados André Menescal Guedes, Igor Macedo Facó e James da Cunha Ribeiro Barros, apelado Arthur Rodrigo de Mesquita Leal, advogado Isaac Alcântara Alves. Relator doutor Roberto Guedes, está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Algum advogado presente na sala virtual? Não há. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhor presidente, o 29 também é a Apivida. O advogado é o mesmo, da pauta. O 29? E Vossa Excelência está negando também provimento, isso, né? É doutor Bruno Henrique, mas Vossa Excelência está negando provimento, que a maneira não vai fazer sustentação. Deixa eu dar uma olhada aqui no sistema. Não há divergência, então o 29 também está proclamado no termo do voto do relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Já. Do 1 ao 10 não estão em mesa, porque o doutor Cícero ainda está de férias. O 11 e o 12 coro estendido, estamos aguardando a presença do desembargador Amauri. O 13 foi retirado de pauta. O 14 foi julgado, o 17 também. O 19 para o doutor Bruno está chegando. Vamos a ele. Chamo 19, agravo do instrumento 080-6451-05-2025, agravante Maria Cecília Alexandria de Lira, advogado Dr. Bruno Henrique Farias, agravada Apivida Assistência Médica Limitada, advogado André Menescal Guedes e Igor Macedo Facó, relatora desembargadora Berenice. Está em mesa, desembargadora Berenice. Doutor Bruno, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, está com a palavra. Processo 19 da pauta, doutor Bruno. Esse processo, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador João Rebouça, doutora Berenice, relatora do presente agravo de instrumento,
Esse agravo, ele diz respeito a aqueles descumprimentos reiterados da operadora Apvida. Então eu vou, independente do resultado, vou abrir mão da sustentação, porque a matéria já é bem conhecida aqui da Corte. O agravo é da Apvida. Doutora Berenice, Vossa Excelência está encaminhando o voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Exato. É isso. Então, está proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora, não há divergência. Ok. Dá uma olhada aqui nos outros. Esse 10 é da relatoria do Dr. Cícero. Excelência só vai vir depois das férias. O 19 foi esse. Desembargador João, só teria mais o 29, que é de Dr. Roberto Guedes, que os demais o senhor é impedido que seriam em média, né? Isso. Eu vou passar a presidência para... Mas tem o 29, Mas né? aí eu também vou já abrir mão da sustentação para otimizar os trabalhos. 29? Do 29. Ok. Então, Já foi, inclusive. já foi, porque eu vi que era pelo desprovimento, e nós já... Então, eu passo a presidência com muita honra à desembargadora Lourdes Azevedo, a partir do 15, página 7. Receba a presidência, mais honrada ainda. Obrigada, senhor. É o número 15 da pauta, apelação civil número 081-1212-2024, dígito 24, 2024, da minha relatoria. Está inscrito para falar pela apelada o advogado Mike Antônio Bezerra Figueiredo, OAB Pernambuco. Está virtualmente? O Mike? Estava? Está. Virtual. Doutor Mike Antônio Bezerra Figueiredo. Presidente, Excelência, eu aguardo o voto, porque como eu estou por parte da apelada, a depender do voto, dispensa a sustentação oral ao caso. O voto está no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade. E olhando aqui virtualmente, está a unanimidade. Portanto, proclamado. Dispensa a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Amém. Senhora Presidente? Sim. Eu queria pedir uma gentileza, se fosse possível, como não tem mais nenhum colega aqui, não sei se o amigo também me ajudaria nesse sentido, se a senhora poderia me dar uma prioridade de julgar o número 38, porque os demais eu também vou abrir mão, já que a gente está na primeira Câmara e o negócio lá não está muito fácil hoje, não. Então, tem a prioridade concedida. Chamar o de número 38, apelação civil 083-82-38, dígito 21-2024, apelando e apelado LMDSB. Então, o doutor Bruno fala pela parte... Não. 38. É o último. É a doutora Fernanda e... Fernanda, vai falar? Declina. Eu então, com a não palavra. Posso declinar diretamente, mas farei alguns esclarecimentos, renovando os cumprimentos. Juiz Roberto Guedes, Vossa Excelência é o relator do processo, e a nossa insurgência em sede de apelação diz respeito tão somente a um aspecto. A magistrada de primeiro grau, ao prolatar a sentença, ela condenou a operadora ao restabelecimento do plano, contudo, ela deixou não vamos dizer uma brecha, ela deu a oportunidade que esse plano fosse mantido tão somente até a operadora disponibilizar um plano para o menor.
E aí é onde está o cerne da questão. Porque na época do ajuizamento da ação, a operadora já disponibilizou o plano para o menor. Só que era um plano, como é os que estão disponíveis atualmente, com coparticipações de 30% a 50% de tudo que é utilizado pelo plano, seja de um menor autista ou de uma pessoa sem nenhum tipo de condição, o que de fato inviabilizaria o tratamento da criança. Então, a sentença, nos termos que foi posta pela magistrada, ela, em termos práticos, não funcionou para a parte. Tendo em vista que, se fosse para aderir a um plano que estivesse sendo disponibilizado pela operadora, e aí eu faço até uma ressalta, procurador Fernando Vasconcelos, que o plano disponibilizado pela operadora na época é um plano individual, que é um plano que foge, por exemplo, daqueles reajustes abusivos de 40%, 50%, 60%. É um plano que ele é regulamentado, tem um reajuste regulamentado pela ANS. De modo que essa coparticipação, sim, traria prejuízo ao tratamento do menor. Foi nesse sentido que nós nos insurgimos na apelação, requerendo que fosse dado provimento ao recurso, no sentido de manter o plano de saúde até então contratado ou outro, mas nas mesmas condições. Porque, de fato, caso seja mantida a sentença, o processo em si não teve eficácia jurídica, vamos dizer assim, para o menor. Então, trazendo em consideração todas essas questões, inclusive porque é o entendimento, bem dizer, unânime do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em casos idênticos, no sentido de prover a apelação para determinar que a operadora mantenha o plano de saúde do menor ou, caso haja algum tipo de repasse de contrato, que sejam mantidas as condições anteriormente contratadas. Mas, precisamente, no que diz respeito a essa questão da coparticipação. É o que se espera, Excelência. Deveria ser pelo menos similar, né? Que a migração já houve, né? A migração já houve. Senhor presidente, eu vou tirar ele da mesa para me dar uma olhada com a questão dessa coparticipação, presidente. Presidente. Pois é a não. questão da coparticipação. É. Viu? Para dar uma olhada aqui. Então, retirado de mesa. Fica não mesmo. Fica suspenso, né? Agradeço, Excelência. Bom dia. Então, Obrigado. Bom dia. Ok. Para ver essa questão da coparticipação. Então, após a prioridade, voltamos para... E a sentença realmente ela não fechou, né? Se tivesse falado similar, se não tivesse falado, aí ia deixar, seria grande de causa diretamente para o Unimed. Só o plano de saúde, eu não sei se é o Unimed. É o Unimed. Agora, o de número 16, apelação civil 082-3178, diz 76-2022, 16. A apelante Maísa Perla Medeiros do Nascimento, advogado Bruno Henrique Saldanha, ele saiu. Que declinou, né? E a apelada Unimed, Fernanda Fernandes, que também declinou. Não, vai ter ampliação do coro, não é? 16 e Mas 27. diz aqui, a relatora, que no 16 e caso sou 27. eu, acompanhada pelo juiz Roberto Guedes, conheceu e negou provimento ao recurso, divergiu a desembargadora Berenice em face do disposto. Então, vai para ampliação de coro. Aí vai virtualmente, né? Exatamente. Aí virtualmente também para Não é isso, senhora secretária? Mas se vai para o virtual, o desembargador que veio para a ampliação do fórum, ele pode... Não, ele permanece na hídrica. Só que agora ele foi julgado de forma virtual porque não existe estrutura. Mas ele vai para a hídrica. Então continua. Então continua. Ele vai voltar. Volta no gabinete. Só estão dispensadas as sustentações, né? Porque ambos já externaram isso. Desembargador Vivaldo, no caso. Agora o de número 18, apelação cível 082-7528, diz 44 de 2021, também da minha relatoria. Apelante e apelado Daniel Lopes Emerenciano, advogado Renato Augusto de Paiva do Maresc. Está presente virtualmente, doutor Renato?
O de número 18 não está, né? Então, passada a fase da sustentação, o voto está no sentido de negar provimento. Com esse provimento às apelações e acompanhada a unanimidade. Portanto, processo julgado. 18. De número 20, 080 99 70, dígito 85 de 2025. O de número 20 é da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. Em mesa, Excelência. Em mesa. A agravante é IDMF, doutor Bruno, o advogado que dispensou, né, as sustentações. Exato. Nesse caso, a agravada era Fernanda Fernandes, que igualmente dispensou. Portanto, julgado o processo de número 20, a unanimidade acompanhando o voto da relatora. No sentido de negar provimento. De número 32, apelação Silvio 080 1595, dígito 40 2019. Apelante é a Unimed, apelado Daniel Felipe Sampaio Marinho, advogado Renato Augusto de Paiva do Marés. Se encontra presente na sala virtual, doutor Renato, para sustentar. Então, 32 da pauta, da relatoria do juiz Roberto Guedes. Também está julgado. E julgado, o voto é no sentido de parcial provimento e a unanimidade. E encerrei. 25? O 30, o 25 eu chamei. 25, deixa eu ver. É a apelação Silvio 081 54 90, dígito 73 2021, apelante JMDOB. 25. É a advogada Maria Isabel Costa Fernando. Não, eu não tinha chamado, não. Perdão. Da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. Está em mesa, em mesa, número 25. A doutora Maria Isabel se encontra na sala virtual para sustentar? Sim, ela já apareceu. Com a palavra, então, para sustentar. Ela fala por quem, doutora? Pela parte apelante. Pelo apelante, o menor Joaquim Miguel de Oliveira Bezerra. Tem a palavra, doutora. Bom dia a todos novamente, saúdo em nome da nobre presidente, mulher aguerrida, os demais presentes, os demais desembargadores presentes, membros do Ministério Público, colegas jurisdicionados e serventuários. Trata-se de uma apelação civil em uma situação já bastante conhecida por esse tribunal de recusa de atendimento sob a justificativa de dispor em sua rede credenciada de profissional que possa atender o menor Joaquim Miguel de Oliveira. A negativa diz respeito ao tratamento multidisciplinar essencial à saúde do menor, que é acometido estar dentro do espectro autista e foi prescrito por um médico devidamente habilitado as terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo e psicomotricidade relacional. A Unimed Natal recusa fornecer o tratamento, devidamente comprovado no documento de ID 74586148. E, para nossa surpresa, o juízo de piso julga improcedente o pedido inaugural. O Ministério Público, devidamente munido das provas que já repousam nos autos, opina a 12ª Promotoria de Justiça, no ID 31950368, opina expressamente pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que houve ato ilícito e quebra contratual por parte da Unimed Natal, violando, portanto, direito fundamental à saúde do menor. O próprio STJ já afirmou também em seu entendimento que, na ausência
de tratamento específico na rede credenciada, deve o plano de saúde custear o tratamento fora da sua rede ou proceder o reembolso na sua integralidade das despesas, nos termos da Lei 9.656/98. O Superior Tribunal de Justiça tem os seus precedentes nesse sentido, como podemos citar o agravo regimental no ARRESP 702-266, que assentou que a recusa injustificada de cobertura também gera dano intra ipsa. Por tais razões, pedimos que seja dado conhecimento e provimento ao recurso de apelação, no sentido de que determine a Unimed Natal efetuar o custeio integral do tratamento do menor nos moldes prescritos pelo médico devidamente habilitado, conforme consta relatório nos autos, bem como, de forma alternativa, caso não disponibilize, que seja reembolsadas as despesas já realizadas com fonoaudiologia e terapia ocupacional no valor de R$ 4.180, devidamente comprovado nos autos, e condenada também em dano moral pela recusa devidamente comprovada nos autos, repito, no ID 74586148. É nesses termos que pedimos. Neste caso, quando a criança está já fazendo tratamento numa clínica, nós temos, e essa clínica não seja credenciada, nós temos determinado que essa criança permaneça nessa clínica, para não haver desconstituição do tratamento e desconforto para o paciente autista, ou seja lá de que síndrome ele seja acometido. No caso, a parte não vinha fazendo tratamento na clínica que a família escolheu. Era inicial o tratamento nessa clínica enquanto que o plano de saúde disponibilizou na sua rede clínica que fazia o tratamento que ele buscava. Em razão disso, nós concluímos que não há razão para o provimento do recurso. Não se justifica o custeio e reembolso postulado, tampouco se verifica a configuração de ato ilícito ensejador de reparação por danos morais ante a ausência de conduta lesiva, nexo causal e dano indenizável. Então, em razão desses fatos, eu conheço do recurso e nego provimento, mantendo a sentença em sua total integralidade. Aqui acompanhando aqui no ID no número de ordem 25, a votação está a unanimidade, acompanhando o voto da relatora, conhecendo e negando provimento ao recurso interposto, conforme já foi exposto pela nobre relatora. Devolvo agora a palavra à presidência, ao desembargador presidente João Rebouças. Agradeço a Vossa Excelência, reassumo a presidência com muita honra. Quero registrar aqui a presença do desembargador Rivaldo Pinheiro, que está vindo aqui para compor quórum. Quero agradecer a Sua Excelência a atenção, e sempre é uma honra tê-lo aqui abrilhantando os nossos trabalhos. Esses dois processos, desembargador Rivaldo, deixa eu ver. Certo. Eu acho que esse 16 e 27 já foram, né? Bom dia. Seja bem-vindo, desembargador Mauri.
Sempre é um prazer tê-lo aqui. Obrigado aí pela deferência, pela satisfação. Vossa Excelência vinha brilhantar aqui os trabalhos da nossa segunda Câmara. Eu vou dar logo preferência que o advogado aqui presente, é esse 11 e o 12. É porque 11 e o 12. Então, esses dois processos funcionam o desembargador Amauri aqui na composição do quórum. É uma apelação civil de número 0800800-30.2021, apelante Ítero Isael Dantas dos Anjos, advogado Tássios Márcios Souza, apelada Gisele Fernanda Araújo de Medeiros, Maria de Fátima Araújo de Medeiros, advogado Luiz Gustavo Pereira de Medeiros Delgado. Fiz isso aqui, julgamento suspenso em 29/7, o relator conheceu de provimento ao recurso, foi acompanhado pelo Dr. Roberto Guedes e divergiram a desembargadora Lourdes Azevedo e Berenice Capuchu. Em face do disposto no artigo 942 do Código de Processo Civil, o julgamento foi suspenso e terá continuidade com a convocação. Aqui todo e mais 2 desembargadores, mas basta um, porque o Dr. Guedes já participou do julgamento para ampliação de quórum. Então, Dr. Tássio, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Responde até 15 minutos na forma regimental. Então, nós vamos julgar o 11 e o 12, que são conexos. Isso, conexos. Perfeito. Então, vou fazer uso da tribuna já para fazer a sustentação dos 2 casos. Isso. Certo, Excelência? Obrigado, bom dia a todos. Saúdo a todos os presentes em nome do presidente da sessão, desembargador João Rebouças, que também é o relator deste caso. Vossas Excelências, me perdoem pela repetição, mas nós já estamos, acredito, na terceira sessão com relação a esse caso, em julgamento, e isso revela um pouco da complexidade desse caso, justamente pela divergência que já foi apresentada nos votos, mas nós esperamos a cabo que seja provida as apelações em ambos os casos para reformar a sentença do juízo de primeiro grau. E aqui, Excelência, os 2 processos que estão em pauta, como já adiantado pelo desembargador João Rebouças, ele se trata de uma reintegração de posse e uma consignação em pagamento, que não tem meras coincidências processuais. Eles narram uma única e mesma história, certo? É uma posse legítima, que foi exercida por décadas pelo senhor Ítalo, ora apelante, que foi turbada por um ato clandestino e de violência, posteriormente seguido por essa tentativa de instrumentalizar o Poder Judiciário para legitimar o esbulho e tomar, por meios escusos e ilegais, essa propriedade de uma faixa de terra de 15 hectares que pertence ao recorrente. É crucial, desembargador Amauri, que Vossas Excelências compreendam essa conexão e a fragilidade das alegações de ambas as partes adversas, nos 2 casos, que com devido respeito ao entendimento divergente, pelo menos por enquanto, né, antes de encerrado esse julgamento, se deve seguir pela conclusão, pela condução dos julgamentos para o provimento dos recursos, conforme os votos já proferidos pelo desembargador relator João Rebouças, acompanhado do Dr. Roberto Guedes, já manifestado nas sessões anteriores. Excelências, a primeira ação, ela trata de uma proteção da posse do recorrente. O senhor Ítalo, ele exerce uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, inclusive produtiva da terra, o sítio Saco do Juazeiro, no município de Acari, Rio Grande do Norte, há décadas. Primeiro ao lado do pai dele, desde 1994, e depois sozinho, quando ele entrou exclusivamente na terra, quando foi por si doada por seus familiares, os proprietários registrais do imóvel. Essa posse, Excelências, ela jamais foi questionada, até que em outubro de 2021, o senhor Ítalo, ele encontrou a porteira da propriedade trancada, com cadeados, pelo invasor, o senhor Geraldo, ora apelado, configurando um esbulho claro e inquestionável. De um lado, o senhor Ítalo, com um verdadeiro arsenal de provas, demonstra a sua posse contínua e inequívoca, Excelências. E aqui, mais uma vez,
perdoe aqueles que já participaram anteriormente da sustentação, mas eu gostaria de destacar as inúmeras provas que constam nos autos e que demonstram essa posse exercida pelo senhor Ítalo. Nós temos nos autos a planta georreferenciada com a anuência de todos os vizinhos, o registro do INCRA e também o cadastro ambiental rural que estão em nome do apelante, além do pagamento do ITR que é feito até os dias de hoje em nome do apelante. Temos declarações e registros de rebanho, vacinação de gado desde 2004, declaração da atividade de agricultura familiar desde 2005 e até um auto de infração lavrado em nome do apelante, provando que ele estava lá produzindo e sendo responsável pela área. Temos contas de energia de consumo em seu nome desde 2007, pelo menos, e a declaração desse bem nos inúmeros impostos de renda que foram apresentados pelo apelante e que consta nos autos. Não fosse o bastante, o senhor Ítalo, ele também promoveu autos de defesa da posse dele, a exemplo do boletim de ocorrência que ele lavrou e que consta também nos autos, quando a terra ela foi invadida, o que demonstra ali o seu animus domini e o exercício efetivo da posse. E o mais importante, desembargador Amaury, nós temos as procurações e declarações públicas dos proprietários, coproprietários registrais dessa terra, afirmando categoricamente que o senhor Ítalo ele detém essa posse mansa, pacífica e que a eventual transação imobiliária aí desse sítio não envolveu os 15 hectares que estão sendo discutidos nesta ação. Essas declarações, elas corroboram inclusive as alegações de que os coproprietários registrais desse imóvel, eles pretendem passar junto ao cartório de registro imobiliário parte desse condomínio pró-indiviso para o nome do recorrente. De outro lado, o apelante, para justificar essa invasão, não tem e não apresentou absolutamente nada. Ele apresentou apenas um contrato de arrendamento derivado de um título que é nulo, uma venda a non domino, que é impossível de ser convalidada, como sabemos, sem um único comprovante de pagamento, sem registro cartorário, sem nada que conferisse a mínima aparência de legitimidade a esse contrato. Ou seja, excelências, o réu ele sustenta a sua posse clandestina num contrato de arrendamento que foi celebrado em simulação com a sua cunhada, que, representando o espólio do senhor Gilson, alega que adquiriu essa terra de quem não podia vendê-la, né, num contrato assinado supostamente por uma única coproprietária, quando, na verdade, o bem é um condomínio pró-indiviso em nome de 8 titulares registrais, sem procuração dos outros para poder alienar esse bem. Os outros proprietários, como eu já mencionei, inclusive firmaram declarações afirmando que não anuíram com a venda da terra e, sobretudo, dos 15 hectares que pertencem ao senhor Ítalo, que nunca esteve envolvido nessa avença. Portanto, desembargadores, o conjunto probatório, ele demonstra que o apelante ele detém a posse desse imóvel litigioso há quase 20 anos, aí 2 décadas, e a invasão sem comprovação de posse legítima pelo apelado, evidentemente configura um esbulho processório, e a proteção possessória contra terceiros é uma consequência lógica, né, e de direito também, e é isso que se pede aqui, excelências, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo Dr. Roberto Guedes, que seja dado provimento à apelação para julgar o pedido autoral procedente, né, de reintegração de posse. E aí, nós passamos aos autos da consignação em pagamento, que é movido pela cunhada do senhor Geraldo, representando o espólio do senhor Gilson, fundado numa base jurídica totalmente inexistente. Isso é, uma venda a non domino, como eu também já destaquei. Que em qualquer viés, isso é também importante registrar, ainda que fosse considerada uma venda legítima, ela não contemplou a parcela da área que está sendo discutida aqui nestes autos, que são os 15 hectares de posse e propriedade do senhor Ítalo, ora apelante. As autoras, excelências, elas representando o espólio do senhor Gilson, elas alegam que devem ao senhor Ítalo uma suposta comissão de corretagem de R$50 mil. E aqui a narrativa ela se mostra totalmente fantasiosa, porque essa comissão que elas alegam seriam decorrente da venda de um imóvel de R$150 mil. Ou seja, nós estamos falando de uma comissão que representaria 1/3 do preço de venda do imóvel, o que nós sabemos está completamente fora de qualquer prática de mercado.
Mas o problema, excelências, ele é ainda mais profundo, como a gente já viu na ação possessória. A base para essa suposta comissão de corretagem, ele é um contrato juridicamente nulo, né, assinado, como eu disse, por apenas uma das 8 coproprietárias registradas do imóvel, a senhora Maria Inês, sem qualquer procuração que concedesse ali poderes para vender a terra em nome dos demais. Um negócio que nasceu com um vício de vontade insanável e, portanto, de nulidade absoluta. Ainda assim, o juízo de primeiro grau, ele mesmo ciente, admitindo que não estava convencido sobre o que seria o verdadeiro objeto daquele contrato, aquele suposto contrato, na verdade, e se ele seria verdadeiro, ele proferiu uma sentença que, com a devida vênia, excelências, é estarrecedora. Ele aceitou o depósito em juízo e, com isso, ele não apenas deu quitação às autoras, mas acabou as declarando proprietárias de uma parcela de terra que pertence ao apelante. Veja um absurdo, o juiz de primeiro grau, ele, em outros termos, disse, bem, eu não sei aqui essa quantia que as autoras querem ver depositada em juízo, elas se referem, mas eu vou acolher o pedido para poder exonerá-las tanto da obrigação e, como consequência lógica, vou declarar as proprietárias de uma terra que sequer estava envolvida no negócio jurídico. Isto é, sem dúvida, o maior absurdo que o juiz de primeiro grau conduziu feito com todas as vênias. Enquanto as autoras, excelências, elas se apegam em contratos nulos, argumentos totalmente implausíveis, juntando cheques, inclusive, que jamais foram compensados, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento, sem apresentar qualquer recibo de quitação ou compensação do cheque, o apelante, ele demonstrou as provas reais e documentais de que a sua posse e propriedade, ela existe no plano fático, como exaustivamente já foi demonstrado. Porque, vejam, as autoras, elas da consignação, elas alegam que o senhor Gilson ele adquiriu esse imóvel rural de 40 hectares, dentro do qual estaria o imóvel do apelante de 15 hectares, e que faltaria um pequeno valor a título de comissão de corretagem a ser pago. Comissão de corretagem que, como eu disse, que representaria 1/3 do valor de venda, o que é completamente irrazoável. Mas elas não juntaram aos autos qualquer comprovante de pagamento, recibo de quitação, nada. Não pode, excelência, a consignatória, portanto, ela ser utilizada para dar quitação a algo que não foi vendido pelo réu, ora apelante. E mais, a própria venda dos 27 hectares ali restantes, residuais, que as apelandas elas narram que o senhor Gilson comprou, elas são sabedoras do desfazimento do negócio ainda em vida do senhor Gilson pelo seu descumprimento contratual. E aqui é muito importante destacar, e eu volto a esse ponto com todas as vênias, desembargadora Lourdes, uma vez que agora a gente está em sessão de quórum ampliado, que as apeladas elas juntam aos autos prints de WhatsApp, né, que tentam reverter essa situação fática e dizer que a ocupação do senhor Ítalo ele não era inerente à posse própria que ele exercia naquele imóvel, mas que sim seria a título de um comodato, de uma compensação. E aí são apresentados retalhos de conversas, né, para favorecer essa narrativa inverídica, que de modo igual os prints eles também podem revelar o contrário nessas conversas. Que o Ítalo ele estava ali não por uma mera liberalidade de Gilson, que supostamente teria comprado a parcela de terra dos demais proprietários registrais, mas que nunca chegou a celebrar um contrato com eles. E aí, mesmo que essa espécie de compensação existisse, o que se admite tão somente a título argumentativo aqui na tribuna, excelências, porque essa é a narrativa que as apeladas querem fazer crer, isso não transforma a posse de Ítalo em um comodato precário, mas reforça uma obrigação de Gilson que foi inadimplida. Por isso, excelências, a extração desses prints parciais das conversas de WhatsApp, sem a exposição da integralidade da conversa, esses recortes, esses excertos manipulados, eles não podem ser admitidos como prova no processo. O STJ, inclusive, e esta própria corte, tem um entendimento assente de que essas mensagens extraídas do aparelho celular, elas são provas unilaterais, facilmente manipuláveis ou que podem ser descontextualizadas, já que o próprio aplicativo, o WhatsApp, ele permite a exclusão de determinadas mensagens ou parte delas, sem incluir as demais ali constantes no histórico da conversa. Ou seja, a jurisprudência ela possui um posicionamento da inviabilidade de prints de WhatsApp como meio de prova justamente pela fácil
condução e possibilidade de adulterabilidade por meio de ferramentas do próprio aplicativo, pelo que não se pode ter autenticidade confirmada sem a produção de prova da integralidade ali, da integridade da comunicação. E eu trouxe aqui até mesmo um precedente da Câmara composta pelo desembargador Amauri, que foi julgado à unanimidade por voto conduzido pelo desembargador relator Amilcar Maia, no seguinte sentido: assiste razão recorrente quando pleiteia não acolhimento de prints de WhatsApp, uma vez que o STJ já se posicionou no sentido de não ser permitida como prova mensagens obtidas por meio de print screen de tela da ferramenta WhatsApp. Portanto, devem as mesmas ser desentranhadas. Esse foi o voto condutor na apelação civil 084-4684, dígito 16 de 2019. Portanto, Excelência, já me conduzindo aqui ao final, não há qualquer relação obrigacional nos moldes que foram delineados pelas apeladas, de modo que não se tem como acolher essa consignação em pagamento, especialmente porque não restou configurado um requisito essencial, que seria a injusta recusa do credor. E sem isso, a improcedência da consignação ela se impõe. A consignação em pagamento, como nós sabemos, ela só é válida se houver uma obrigação líquida certa e uma recusa injusta do credor. E aqui, na hipótese, se a obrigação não era clara, se foi desfeita, a consignação ela não merece prosperar. Diante disso, Excelência, peço com todas as vênias, com máximo respeito a Vossas Excelências, que não permitam que o processo judicial ele seja instrumentalizado para chancelar esse esbulho e essa manobra processual aqui até então praticada pelas apeladas. Eu espero que a força dessas provas e a clareza dos argumentos lançados, elas possam, como é de praxe já por esta Câmara Cível, ela inspirar uma reflexão sobre esse caso, e pedimos no mérito que seja reformada a sentença da reintegração de posse para julgar procedente os pedidos autorais, assim como julgar improcedente os pedidos da consignação em pagamento nos termos do voto já manifestados pelo desembargador relator. Obrigado, Excelências. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação e concedemos a palavra ao desembargador Amauri, que está compondo esse quórum. Pois não, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os demais colegas aqui, servidores, e renovando sempre a honra e a alegria de estar aqui participando mais uma vez do julgamento nesta colenda Câmara. A matéria é complexa, naturalmente, são dois processos que são julgados simultaneamente, daí isso, a votação como posta já reflete naturalmente, né, o grau de dificuldade, né, e de relevância da matéria, e face naturalmente também da exiguidade de tempo que tive, senhor presidente, entre a convocação e a data de julgamento, que foi ontem, e nós tivemos também sessão, ainda estamos em sessão na segunda Câmara, na terceira Câmara. Eu penso que a matéria reflete naturalmente um exame mais aprofundado. Eu não me encontro habilitado o suficiente para proferir um voto nesta assentada. Portanto, vou pedir vista, senhor presidente, para melhor estudar a matéria, a partir naturalmente do que se contém nos autos, o voto de Vossa Excelência e o voto divergente, que eu também ainda não tive acesso em face do tempo como justificado. Eu, na próxima sessão, trarei meu voto visto, senhor presidente. Então, em julgamento com quórum ampliado, após a sustentação oral, o eminente desembargador Amauri Moura pede vista dos autos. Desembargador Amauri, Vossa Excelência é vinculado a esses dois processos. Os demais já... 11 e 12, né? É isso. Porque o 10 não vai ser julgado, nem o 23. Estão vinculados a doutor Cícero, não é isso? Então, a minha estão vinculados ao doutor Cícero. De participação termina aqui. Peço autorização então, para me ausentar, senhor presidente. Pois não, doutor. Agradecemos a Vossa Excelência a atenção de sempre. É sempre uma honra Vossa Excelência vir a brilhantar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Pediu vista. Nos dois.
E o desembargador Vivaldo vai compor o quórum estendido dos processos 16 e 27, que são da Unimed. Eu sou impedido, passo novamente com muita honra a presidência à desembargadora Lourdes Azevedo. 16 e 27. Leva para ela. Ela sabia. 27. Eu não sei, acho que não. Receba a presidência. Oi. Como? O ofício de convocação Os dois processos. Sim, é o ofício de convocação do desembargador Vivaldo Pinheiro para votar na apelação de número de ordem 16 e a de número de ordem 27. Chamando inicialmente a apelação civil número 082-3178, de 76, 2022. Está aqui anotado que a doutora Fernanda Fernandes tinha pedido sustentação oral pela Unimed, mas ela declinou da sustentação. E o julgamento tinha sido suspenso no dia 29 de julho, e a relatora, acompanhada pelo juiz Roberto Guedes, em dissonância comparecida à 17ª Procuradoria, conheceu e negou provimento ao recurso e divergiu a desembargadora Berenice. E o julgamento tinha sido suspenso e tem continuidade agora com a convocação de Vossa Excelência para o quórum ampliado. A palavra. Pois não, Excelência. O 16 que a relatora é Vossa Excelência, é isso? Exatamente. Pois não. Inicialmente registro o meu prazer de aqui estar retornando a esta casa, não só todos os colegas do Ministério Público e servidores. No 16 eu tive acesso já aos votos e, seguindo a nossa linha na terceira Câmara, eu estou acompanhando a relatora. Certo. Então, proclamando o resultado, por maioria, acompanhando o voto, por maioria, negando provimento ao recurso. O de número 27 da pauta é a apelação 082-902, dígito 16/2022, Unimed também. Deu 27, eu não estou encontrando. Carol, me ajuda aqui, por favor, está aqui. O apelante é IAMC, advogado Dr. Bruno Henrique, e a outra parte apelada é a Unimed e doutora Fernanda Fernandes, advogada. Ambos dispensaram a sustentação oral. E, neste caso, o julgamento tinha sido suspenso no dia 15 de julho. O processo é da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. A relatora, acompanhada pelo juiz Cícero Macedo, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria, conheceu e proveu o recurso da parte autora. Divergiu o juiz Roberto Guedes e o julgamento ficou suspenso. Então, esse de número 27 precisa de quórum ampliado de Vossa Excelência. O meu já proferi. 27. O meu está acompanhando a divergência. Com a palavra. Pois não, Excelência. Também no 27, tive acesso ao voto e, seguindo a minha linha e a linha da minha Câmara, eu estou aqui divergindo. Estou votando com a divergência. Pedindo vênia. Certo. Então, neste caso, está sendo dado provimento ao recurso por maioria. E devolvo agora a presidência a Vossa Excelência, desembargador João. Era só esses dois. Só complementando, Excelência. Doutor Roberto Guedes é o redator para o acordo. Devolvido agora. Assumo a presidência. Agradeço ao desembargador Vivaldo pela participação. Pois não, senhor presidente. Eu registro mais uma vez a minha satisfação de aqui retornar e peço permissão para me ausentar.
Ok, desembargador Evaldo, muito obrigado mais uma vez pela atenção de sempre. É sempre um prazer tê-lo aqui abrilhantando nossos trabalhos. Eu pergunto aos eminentes pares se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não tenho, Excelência. Não tem. Desembargadora Luz, também não tem processo que independe de pauta em mesa. Não, nem doutor Roberto. Então, não existindo mais processos em mesa para julgamento, processo judicial, eu declaro encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. A presidência apresenta voto de boas-vindas ao doutor Fernando Vasconcelos, 12º Procurador de Justiça, que acompanhará nossas sessões durante o mês de agosto. Seja sempre bem-vindo, doutor Fernando. É sempre um prazer e uma honra tê-lo aqui, abrilhantando as nossas sessões. E também quero apresentar uma moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Grace do Couto Moura, esposa do desembargador Mauri, que ocorrerá no dia 10 de agosto. Todos aprovam. A presidência não tem nenhuma proposição, mas desembargadora Lourdes tem alguma? Tá bom. Muito bem. Desembargadora Berenice, proposição. Não, Excelência, só receber o procurador e no instante passa o tempo de vocês, quando a gente cuida já está indo. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Doutor Guedes. Não, Excelência, apenas me associar às funções feitas por Vossa Excelência e sempre é um prazer rever o doutor Fernando Vasconcelos. Nós temos aqui uma... Só para agradecer aí os votos de boas-vindas. Sempre para mim, a honra é toda minha estar nessa Câmara. E também me associar aos votos e congratulações apresentados. Muito obrigado. É sempre verdadeira, doutor Fernando. Eu estou trazendo aqui para a sessão uma distribuição de um conflito de jurisdição de matéria criminal, penal, que é o seguinte: a Câmara Criminal, quando a suspeição e impedimento e número total, distribui sempre para a primeira Câmara Civil. E nós fizemos uma reunião, eu e o desembargador Cláudio. Ele disse: João, isso não é justo, porque sempre, e ele defende, e com toda razão, eu dei uma olhada nos outros regimentos dos tribunais, que sejam, vamos dizer assim, na antiguidade da primeira Câmara, desembargador Cláudio, desembargador Dilermando, desembargador Cornélio, e vai até o final. E assim sucessivamente. Esgotou a primeira, vem para a segunda. Esgotou a segunda, vai para a terceira. E é voltado novamente para a primeira, para não ficar só na primeira Câmara. Está correto isso. Inclusive, ele fez o último recurso criminal lá, ele fez um sorteio também na primeira Câmara. E a gente está trazendo aqui, é um conflito de jurisdição de número 080 88 15 47 2025 820 0000. Estou trazendo aqui para fazer um sorteio. Os 4 nomes de todos os componentes da mesa estão aqui nessa caixinha. Quem fez isso foi Ana Cláudia, da Câmara Criminal, que esteve aqui, que foi feito lá também dessa forma. Eu vou pedir ao doutor Fernando Vasconcelos que retire o nome. Pois não. Isso. Isso. Mas já tinha havido o doutor Luiz foi o último. Sim, então já todos foram sorteados. Isso. E ainda havia... Prevê que é a primeira Câmara, né? É isso. Aí não tem assim alteração.
alternância. Quando todos ficarem, digamos, impedidos ou não possam atuar, aí vai para a segunda. Salvo engano, eu li no regimento que vem posteriormente, né? Isso. Agora, é assim, né? É porque a interpretação até essa discussão era que ia só para a primeira. Sim, que terminavam todos na primeira. E sempre rodava só na primeira. Aí Cláudio foi quem... Justo não é, né? Pois é, isso. Acho que tem que ser privativa. Mas acho que o regimento precisava de um aperfeiçoamento. Isso. E nós já estamos colocando nessa nova versão do regimento. Para aperfeiçoar. É isso. E por questão de justiça, a gente achou que deveria andar, vir para a segunda e depois ir para a terceira. Equilibra, né? Equilibra. E você também tem a história do juízo natural. Terminou, esgotou a primeira, o advogado tem a expectativa que venha para a segunda. Por distribuição. Entendeu? Aqui, doutor. É isso. Doutor Roberto Guedes. Eu acabei de dizer, vai para você. Eu também, doutor Roberto Guedes, para tirar essas coisas, se não trabalhar muito, tá difícil, viu? De ganhar e tirar. Nunca tirei nada. Então tá feito o sorteio. Aqui o processo. Então, nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença de todos, desejando uma boa semana. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Declaro encerrada a presente sessão.